Bom dia, sétimo ano. Na aula passada, nós iniciamos o capítulo 8 e hoje nós daremos continuidade ao capítulo Povos do Brasil. Nós vimos, no momento anterior, sobre a configuração, as características gerais dos povos indígenas aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Vimos, por exemplo, a divisão de trabalho, vimos as suas funções, vimos as diversas tribos, vimos alguns exemplos de línguas que eram utilizadas e que ainda hoje existem, e hoje nós vamos continuar com o tópico Organização das Sociedades Indígenas. E a gente precisa entender que as tribos são agrupamentos de pessoas que, em geral, falam a mesma língua e possivelmente descendem de ancestrais comuns. Em alguns casos, formam um único agrupamento denominado aldeia. As tribos indígenas, quando muito grandes, elas podiam ser divididas em várias aldeias, compostas de habitações diferentes, organizadas em círculos, existindo ou não uma construção central que seria utilizada para a reunião dos membros da aldeia. Aqui um exemplo na imagem para vocês dessa estrutura que eu acabei de falar. Em outros casos, havia uma única grande construção comum onde todos viviam juntos. As folhas da palmeira eram um dos materiais utilizados na construção das habitações indígenas. Na página 50, nós temos aqui um relato sobre as moradias dos tamoios. O registro é de Hans Staden, que esteve 2 vezes em terras brasileiras. Na segunda viagem foi capturado por esses indígenas, com quem viveu por um período de 10 meses. Segundo esse relato, ele diz o seguinte: eles as constroem de preferência em lugares onde há água e madeira, no caso as habitações, e também animais e peixes nas proximidades. Quando esgotam uma região, mudam suas moradias para outra. Quando querem construir suas cabanas, um chefe reúne um grupo de cerca de 40 homens e mulheres, tantos quanto puder conseguir, e esses normalmente são seus amigos e parentes. Erguem uma cabana com cerca de 14 pés de largura e, conforme o número de moradores, de até 150 pés de comprimento. No interior, não são divididas por paredes e cada núcleo tem seu próprio fogo. O chefe da cabana recebe um lugar no centro. Em relação à cultura indígena, alguns povos indígenas criavam artefatos cerâmicos como os tapajós, que eram produtores de cerâmica Santarém, e as comunidades indígenas da ilha de Marajó, aqui no Pará, que confeccionam as cerâmicas marajoara. Os recipientes produzidos eram utilizados para armazenamento de caça, cozimento de alimentos, higienização corporal e preparo de bebidas e farinhas. O desenvolvimento da cerâmica entre os indígenas é um dado importante, pois segundo a arqueologia, indica que esses grupos precisaram acondicionar, ou seja, guardar alimentos, processo diretamente ligado ao desenvolvimento da agricultura. Se agora eu tenho uma alimentação maior, eu preciso dar um jeito de guardar, porque senão pode vir algum animal querer exatamente comer e isso vai faltar para um grupo muito maior. Outra prática indígena bastante comum era a confecção de máscaras com cascas de árvore, cerâmica ou peles de animais, principalmente pelos povos Tucano e Bacairi. Essas máscaras tinham uma função mágica nas caçadas e nos rituais dos grupos. Eles acreditavam que utilizando essas máscaras poderiam facilitar no processo da caça. A pintura corporal também era uma constante na cultura indígena. Cabia às mulheres a preparação das tintas, geralmente vermelhas, brancas ou pretas, extraídas de sementes de urucum, folhas de crariju, além de jeremum, argila e carvão. Os indígenas compunham músicas com instrumentos criados com casco de tartaruga, ossos e madeira. Entre os instrumentos
Podemos destacar o trocano, confeccionado com tronco de árvore, além da flauta, rascadores, assobios, maracás e tambores. Aqui na imagem tem diversos instrumentos musicais feitos por esses grupos indígenas e que, no fim das contas, servem para a gente saber como essa sociedade se configurava, quais eram as formas de cultura, de que forma era o seu entretenimento. Em relação à crença e à guerra, eles tinham a crença de que todos os elementos do mundo estavam interligados e para que ele continuasse funcionando adequadamente, todos os elementos deveriam viver em harmonia, devendo respeitar os elementos da natureza, não abusando dos recursos e não matando animais ou colhendo plantas desnecessariamente. Então a gente entende que eles tinham essa consciência da preservação, para que eles sempre pudessem ter. De maneira geral, os indígenas acreditavam no equilíbrio dos elementos da natureza. Esses elementos eram o sol, a lua, a chuva, plantas e animais. Na natureza existiriam espíritos para interferir tanto em fenômenos, por exemplo, tempestades e enchentes, quanto na vida das pessoas, por exemplo, as doenças. Havia um líder do grupo e ainda um líder mágico, que podia ser chamado de pajé. Esse atuava como curandeiro, pois conhecia o uso de plantas medicinais para curar doenças e realizava rituais religiosos para se comunicar com os espíritos da floresta e os seus ancestrais, ou seja, aquelas pessoas que viveram muito antes deles. As migrações eram constantes entre os indígenas, principalmente entre os tupi, que acreditavam em uma terra sem males, uma espécie de paraíso onde haveria fartura, todos seriam felizes e viveriam eternamente. Então eles estavam em constantes mudanças na procura desse local que eles acreditavam que seria a ideia de paraíso. Essa crença aumentou bastante com a chegada dos portugueses, e os indígenas passaram a imaginar que esse paraíso estaria distante dos colonizadores. A guerra fazia parte da cultura indígena e era um importante definidor da identidade dos grupos. As guerras elas não eram provocadas apenas por disputas materiais ou por terras, mas muitas visavam a vingança. Assim, eram motivadas por conflitos anteriores com grupos considerados inimigos. Os Tupinambá frequentemente capturavam ainda vivos os melhores guerreiros para os rituais antropofágicos. Muita atenção nesse momento, que é sempre questão de prova e que vocês precisam ter esse entendimento da diferença entre o canibalismo e a antropofagia. Como eu falei para vocês, diferente do canibalismo, que visava apenas a alimentação com carne humana, os rituais antropofágicos ou a antropofagia, como a gente costuma chamar, seguiam uma organização bastante específica. O sacrificado não era imediatamente devorado, mas convivia com o grupo, adquirindo seus hábitos, muitas vezes podendo até se casar com um indígena do grupo. Ele era enganado? Não, ele sabia que ele seria em algum momento morto, mas a força, a coragem dele estava exatamente nesse momento, de aguentar tudo, de mostrar a sua força, e aí nós vamos ver que exatamente nesse momento o sacrificado era admirado por seus oponentes, que acreditavam poder absorver qualidades dele. Ou seja, nós vamos ver aqui que ao se alimentarem da carne do aprisionado, eles acreditavam que estariam incorporando as virtudes daquele bravo guerreiro. E se, por exemplo, um guerreiro é capturado e ele começa a chorar, aquela tribo solta aquele homem. Ainda que seja o seu inimigo, eles não vão querer se alimentar. Eles poderiam, de repente, matar, mas não se alimentar daquela carne, porque eles acreditavam que eles poderiam adquirir a fraqueza daquele homem. Por isso, então, eles sempre acreditavam nessa ideia de que um povo guerreiro, de fato, mostrando a coragem, mostrando o poder, eles
ao se alimentarem, conseguiriam essas virtudes. Na nossa página 53, vocês podem acompanhar as tribos indígenas que existem atualmente no Brasil e os seus territórios pelo mapa. As cores estão bem divididas e a gente finaliza a nossa aula aqui de hoje. O nosso conteúdo foi finalizado num total. Nas próximas aulas nós teremos revisões desses capítulos. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.